Com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, quinta-feira, aliás, dia 27 de julho de 2023, e como todos os dias, vamos iniciando com o nosso giro aqui do mercado, porque como vocês estão vendo atrás de mim, no nosso Profit da Nelogica, hoje é um dia de luta para o Ibovespa, bolsas viraram agora há pouco. O Ibovespa está perdendo 1,68%. Lá fora, as bolsas estavam em território positivo, lá em Wall Street, mas agora também viraram. O Ibovespa também está em forte queda nesse momento. Petrobras é a pior ação de hoje, menos 4,96%. Gol perde 4,86%. E a Petro 4, a preferencial, perde 4,35%. Por outro lado, a melhor do dia, a Açaí, 4,51% de alta. E a São Martinho... aliás, a SLC Agrícola ganha 3,80%, deixa eu ver aqui, a Magalu também é a terceira melhor do dia, com 2,91% de alta. Se a gente dar uma olhada aqui como está o dólar também, nesta quinta-feira, dólar volta a subir 0,32%, R$ 4,74. Então, Petrobras queda forte, Vale também cai forte, 1,64%. Petrobras que cai em um dia complicado para todas as companhias petrolíferas. A gente vai analisar isso também daqui a pouquinho. Deixa eu ver se já temos a minha parceira de todas as tardes. Não, daqui a pouquinho então teremos a Isabela Takaki. Então vamos iniciando com o andamento das bolsas lá fora. Deixa eu ver como é que está aqui a bolsa dos Estados Unidos. O Dow Jones nesse momento está perdendo 0,59%, o S&P 500 0,56%, a Nasdaq 0,58%. Vamos iniciando então com as notícias de macroeconomia, porque o Banco Central Europeu subiu mais uma vez os juros, né? Mais um aumento de juros decidido pelo Banco Central Europeu. Juros, então, que a Christine Lagarde, a presidente da instituição financeira central europeia, decidiu subir, aumento de 0,25 pontos percentuais. Agora a taxa, então, principal vai para 3,75%. O movimento mais recente completa um ano inteiro de aumentos consecutivos de juros na zona do euro, depois que o BCE embarcou em sua jornada para combater a alta inflação em julho passado. Então, juros começaram em julho de 2022, muito mais tarde do que aqui no Brasil, estão continuando. Esse aumento de juros está continuando, né, até o dia de hoje. Agora, segundo o Banco Central Europeu, a inflação na zona do euro continua caindo, mas ainda deve permanecer muito elevada por muito tempo. E no comunicado do Banco Central Europeu, então, aparece claro que não há, por enquanto, a intenção de começar uma redução dos juros. Lembrando que os juros, a inflação na Europa está por volta de 5,5%, agora no mês de junho, maio era 6,1%, ainda muito acima da meta prevista pelo Banco Central Europeu de 2% ao ano. Os novos dados de inflação na zona do euro serão divulgados na próxima semana. O mercado esperava esse aumento de 25 pontos base, mas há ainda muita expectativa sobre a abordagem pós-verão do Banco Central Europeu. Isso porque a Europa está num grande dilema, gente, entre a necessidade de combater a inflação, que é muito elevada por lá, mas também as preocupações com a sustentabilidade das dívidas públicas. A pergunta que todo mundo se faz na Europa é se essas políticas monetárias estão empurrando a região para mais uma crise da dívida e para uma recessão econômica. O Banco Central Europeu não compartilhou um guidance, né, uma orientação futura clara, mas levantou a possibilidade de uma possível pausa nos aumentos das taxas a partir de setembro. Isso ainda não está claro, uma leitura do comunicado do Banco Central Europeu. Falando durante a coletiva de imprensa, a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, disse que
somente os dados dirão quanto será necessário aumentar ou não os juros e que a equipe está, abre aspas, aberta, fecha aspas, sobre as próximas decisões e a Lagarde disse que o banco pode aumentar ou manter as taxas estáveis em setembro, mas isso não será, claro, algo tão cravado, tão definitivo, porque a abordagem dependerá dos dados que vão definir o nível apropriado dos juros e a duração da política monetária restritiva. A ver, então, o que vai acontecer com os juros lá na zona do euro. Falando de mercados internacionais, eu vou chamar a minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Muito boa tarde, Isa. Muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Bom, vamos então falar sobre as principais bolsas europeias que fecharam aí com ganhos após a taxa de juros no continente e também nos Estados Unidos. Stock, né, na Europa fechou com alta de 1,43%, FTSE no Reino Unido com alta de 0,22%, DAX na Alemanha 1,71% de alta, CAC na França 2,05% de alta e BEX 35 com alta de 0,95%. Bom, vamos falar também do petróleo, né, que estava aí operando em alta, apesar da Petrobras estava em baixa aí nessas últimas horas. Petróleo Brent, neste momento, operando com alta de 1,10% aos $83,47. Perfeito. E vamos então comentando também as notícias que vêm da Petrobras, né, Isa? Porque a Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras, falando de petróleo, vai se reunir nesta sexta-feira para discutir a política de dividendos da estatal e uma possível recompra de ações, entre outros assuntos que estão na pauta da empresa. Segundo uma nota divulgada pela Petrobras, o Conselho determinou em maio a elaboração de uma proposta de ajuste da política de remuneração aos acionistas, incluindo a possibilidade de recompra de ações. Evidentemente, o mercado não gostou desta decisão da Petrobras e hoje os papéis estão caindo quase 5%. Daqui a pouco vamos comentar com os nossos convidados de hoje sobre esse andamento. O petróleo, com certeza, lá fora, petróleo não é a razão pela qual a Petrobras está caindo, porque o petróleo nesse momento, como a Isa falou, sobe 1,10%, mas a Petrobras queda violentíssima de ambos os papéis, seja preferenciais que os ordinários. Preferenciais agora 4,26% de queda, os ordinários 4,90% de queda, como aparece aqui no nosso profit da Nelogica. Isa, voltando a falar com você, lá em Brasília temos novidades vindo do Ministério da Fazenda, né? O Fernando Haddad falou sobre a reoneração dos combustíveis. O que aconteceu? Ainda falando de Petrobras, né? O ministro da Fazenda defendeu a reoneração dos combustíveis, afirmando aí que foi a medida certa, contribuindo para a valorização do real em relação ao dólar e tendo também um impacto pequeno sobre a Petrobras. Ele destacou que o dólar caiu R$ 5,30 no início do governo para cerca de R$ 4,75. Haddad mencionou ainda que esse ganho para a Petrobras permitiu reajustar os preços dos combustíveis, resultando então em preços menores em comparação ao governo anterior que havia desonerado os combustíveis, né? Como você comentou aí, apesar da alta do petróleo, a companhia continua em queda e apesar também e voltou, inclusive, ao patamar dos R$30. Dá uma olhadinha a cotação da Petrobras aí. Perdeu, inclusive, o patamar de R$30. Está valendo R$ 29,67, com queda de quase 4,5% aí, 4,30% de queda Petrobras hoje. Pois é, situação bastante complicada para a estatal petrolífera, né? Situação complicada por causa dessas decisões do governo. Agora vamos falar de outra empresa, falar da WEG. A WEG informou ao mercado que assinou um acordo para a aquisição remanescente da Burmind, uma empresa de tecnologia atuante no mercado de inteligência artificial para processos industriais. A companhia destacou em comunicado que
A WEG já tinha uma participação controladora de 51% na empresa e agora assume a integralidade das ações. Segundo a empresa, esse movimento está alinhado com a estratégia de desenvolvimento de novos produtos e serviços para otimizar a gestão dos ativos, a gestão de energia e a gestão de execução das operações de clientes da empresa. E para comentar sobre esse assunto, mas antes disso, eu queria ver aqui como é que está o andamento da ação da WEG. Nesse momento a WEG cai, estava subindo hoje a ação até mais ou menos às 3 da tarde para depois entrar em território negativo. A WEG a R$ 40,30, queda de 0,44%, mas quem comprou WEG desde o começo do ano já ganhou 5,77%, ação que passou no começo do ano de mais ou menos R$ 37,00 para 40. Quem comprou WEG um ano atrás já ganhou 50,06%. Então WEG que está em forte alta. Quem comprou WEG então 5 anos atrás já ganhou 336,84%. E vamos comentar então com o nosso David Martins, especialista da Sara Invest, as notícias de hoje. Muito boa tarde, David, sempre um prazer tê-lo conosco. E a primeira pergunta é, o que está acontecendo com essa Petrobras em vermelho profundíssimo? Olá, Carlos. Olá, Isa. Uma boa tarde à nossa audiência. Um prazer estar aqui. Hoje, a Petrobras com uma forte queda, mas não é simplesmente com relação à Fernandade, questão de desoneração. É mais voltado até mesmo por uma leitura de mercado. Quando a gente vai acompanhar empresas do segmento que estão divulgando resultados no exterior, eles têm apresentado os dados têm vindo abaixo da expectativa, né? Comparado nos últimos 12 meses, a gente vai fazer essa leitura, principalmente pela oscilação do petróleo. Se a gente for analisar a Petrobras e o segundo trimestre, devido à guerra da Ucrânia, acabou favorecendo, até se a gente for comparar com a janela de 12 meses, até mesmo nesse patamar atual do petróleo, acaba sendo algo mais saudável. Mas como essas empresas no exterior vêm decepcionando dos resultados e a Petrobras acaba sendo um grande player ali, então isso traz uma expectativa que os resultados não venham tão bons assim. Um segundo ponto que eu mencionaria com relação à Petrobras é também com a política de dividendos. Então o mercado aguardando com relação à política de dividendos, essa reunião que ocorrerá do Conselho para definição, e isso traz uma volatilidade para o papel. O resultado sai na semana que vem, no dia 3. É uma empresa que subiu também muito forte, então alguns investidores colocando esse lucro no bolso e aguardando. Acredito que outras empresas no setor que tem até um maior upside, como a própria 3R, por mais que seja uma empresa totalmente diferente, né? Se a gente for analisar o valor de mercado de ambas companhias, a gente está falando da Petrobras, uma gigantesca, como uma empresa júnior, né? Como também temos a Prio, que aí sim tem toda uma qualidade. Mas hoje, por mais que o petróleo esteja em alta, essas empresas do setor aqui no Brasil vêm refletindo o resultado das empresas do exterior, porque a expectativa de mercado é que esses dados não venham tão positivos. Pois é, David, eu também vou aproveitar te perguntar sobre a WEG, né? Porque WEG realizou essa compra, WEG que todo trimestre nos surpreende positivamente com os resultados. Desde que eu estou no mercado, e já faz vários anos, nunca vi um trimestre ruim para a WEG, né? Não para de crescer, uma máquina de resultados. O que você está achando da WEG? E faz sentido essa aquisição de uma empresa de inteligência artificial? Ela já detinha 51%, então foi fazendo aquisição do restante, com total controle da companhia. A WEG, como você bem trouxe, é uma empresa muito resiliente, ela fez muito investimento no exterior e colhe frutos disso. É uma empresa que tem uma boa diversificação, é uma gigante. E é uma empresa cara, isso que é engraçado, porque assim, não vou investir em WEG porque é uma empresa cara. Mas ela continua sempre subindo, sempre surpreendendo os resultados, então é uma companhia muito boa. O que acontece principalmente no curto prazo, se a gente for analisar os últimos 6 meses, praticamente ela andou variando entre R$35 a R$40 o valor da ação. Então, até essa queda no dia de hoje ela chegou a iniciar o pregão em alta, mas depois com toda a pressão atrelada dessas empresas de maior captação, quando a gente vai falar ali de Petrobras, de Vale, de Itaú,
que hoje estão em queda. Então, muitas empresas também viraram e começaram a cair. Por mais que seja uma excelente notícia. Se fosse um dia positivo, essa notícia seria muito bem aceita pelo mercado. Pois é, né? Mesmo que se hoje a situação está mais complicada do que a gente poderia imaginar. Último ponto que eu queria te perguntar também, David, juros na Europa não param de subir, efeito para a economia europeia e sobre o Brasil, né? Porque americanos subindo juros, europeus subindo juros e o Brasil, será que tem espaço para baixar juros ou o real vai sofrer uma desvalorização com uma situação como essa? O mercado espera na próxima reunião, agora em agosto, a queda de pelo menos 0,25 base points do Copom. A gente sabe que esse cenário de alta de juros nos Estados Unidos, alta de juros na Europa, traz uma pressão adicional, mas quando a gente vê que o Brasil iniciou esse movimento, esse aperto monetário para conter a inflação, então eu acredito que seja natural esse movimento de iniciarmos aí o afrouxamento, né? Nos Estados Unidos, quando a gente teve ontem também o aumento de 25 base points, a leitura pelo menos do mercado, que ou se encerrou esse ciclo de aperto monetário, ou provavelmente só terá mais um, então o mercado recebeu muito bem. E na Europa, esse aumento também para conter a inflação, que nos Estados Unidos e na Europa ainda segue muito impressionada. No Brasil a gente vê uma pressão, mas já vê pelo menos a inflação dentro da meta se a gente vai analisar os últimos 12 meses. Então, quando a gente fala da Europa, Estados Unidos, com essa pressão inflacionária, esse aumento de 25 base points, demonstra que o Banco Central vem fazendo a lição de casa para conter a inflação. E o mercado também aceitou muito bem, refletindo hoje as ações em alta praticamente em toda a Europa. Engraçado que hoje o Brasil está no contrário ali do mundo, né? Hoje a gente vê o nosso Ibovespa caindo aí 1,5%, mais atrelado a essas empresas que têm, como eu já disse anteriormente, uma grande representatividade dentro do Ibovespa e também colocando os investidores ali o lucro no bolso, porque o Ibovespa ontem ele chegou a bater a maior alta dos últimos 2 anos, praticamente. A gente teve em julho de 21, chegando ali nos 130 mil pontos, e agora a gente depois teve praticamente quase 2 anos de queda, 1 ano e meio de queda, e agora tivemos essa recuperação, batendo ontem ali os 122 mil pontos. Hoje é uma correção natural de mercado. Vamos ver então o que vai acontecer. Izatagaki. Bom, agora voltando às notícias aqui, né, que movimentam o mercado, Americana sempre notícias, e ela anunciou que demitiu 1,4 mil funcionários e fechou uma loja no período de 17 e 24 de julho. Em um comunicado, a varejista diz também que até o último domingo tinha 35.741 funcionários. As demissões ocorreram na Americanas S.A. e não houve desligamento na ST Importações. A unidade cujas atividades foram encerradas foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Até o último domingo, a empresa mantinha 1.825 lojas em operação. E outra notícia da Americanas é que ela diz ter recebido objeções ao plano de recuperação judicial, e isso foi em resposta a um questionamento da B3. A Americanas informou que será necessária a convocação de uma Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial que a varejista apresentou, já que foram apresentadas diversas objeções da parte de credores da empresa. David, sempre Americanas, na verdade não é uma novidade, né, essa questão de fechamento de lojas, mais uma loja fechando. É um momento muito delicado ainda para Americanas, e quando tem as objeções, é porque os credores eles não estão satisfeitos com essa proposta de recuperação judicial. E quando a gente vê principalmente o mercado cobrando dos seus maiores investidores, né, do grupo 3G, um maior aporte para que a empresa consiga superar este momento, e eles ofertando um valor bem inferior àquilo que o mercado demanda, demonstra que nem eles têm tanta confiança assim na companhia. E quem acaba sendo prejudicado são os credores, principalmente os debenturistas, os investidores compraram a ação com uma expectativa e agora, por uma recuperação, se torna bem difícil. Americanas, acho que a gente precisa ficar bem atento, até mesmo ao desenrolar das investigações, para que haja uma punição exemplar, porque é uma fraude, pelo menos suposta fraude, né? Por mais que a gente tenha assim, muitas falas, muitas apresentações já com relação a documentos, ali algumas apresentações que obtivemos acesso em relação a e-mail, a grupo de WhatsApp,
Então que a gente tem uma punição exemplar, porque isso acabou penalizando não só o mercado acionário, como o mercado de crédito, e estamos falando de uma das principais empresas de varejo do país, que já vinha, quando a gente fala setorialmente, um setor que já sofreu bastante desde a pandemia, da Covid, depois ali com a questão dos juros elevados, inflação. Então, a Americanas está muito delicada. A gente precisa acompanhar de perto aí o desenrolar dessas questões. Perfeito. Agora vamos falar da Gol, porque a Gol atualizou suas projeções financeiras para 2023 de forma a refletir os resultados atingidos no primeiro semestre do ano. Além de revisar sua projeção para o segundo semestre, incluindo os novos patamares de preços de querosene de aviação observados e ajustes de capacidade. A projeção de receita líquida total para 2023 passou de 19,5 bilhões para 19,3 bilhões de reais e a margem EBITDA passou de 24% para 25%. A despesa financeira líquida foi mantida em 2,1 bilhões de reais e o CAPEX também segue em 600 milhões de reais. A dívida financeira projetada para este ano segue em 2,7 bilhões de dólares e a dívida líquida EBITDA em 6 vezes, ou melhor, a dívida líquida é 6 vezes o EBITDA. A expectativa de aquisição de aeronaves, por sua vez, caiu de 800 milhões de reais para 500 milhões de reais. E vou perguntar para o David Martins, mais uma vez, também essa questão da Gol. David, Gol que parecia uma das empresas beneficiadas pela reabertura após a Covid, pela situação geral, pela queda no preço dos combustíveis no começo do ano. Agora temos uma alta novamente dos preços dos combustíveis em geral e também uma situação mais complicada para a economia como um todo. E a Gol decidiu então rever o seu resultado. Deixa eu ver como é que está a ação da Gol nesse momento na bolsa. Nosso profit da Nelogica, a Gol, deixa eu ver aqui, parece em queda 4,76%, aliás, R$ 9,80. Também abriu em alta a Gol no começo do dia e agora está operando em território negativo. Qual a sua opinião sobre a Gol e como está a situação do setor aéreo como um todo? Lembrando que quem comprou Gol desde o começo do ano ainda está ganhando 42,44%. Não só Gol, como Azul também tiveram fortes valorizações e também a própria CVC, né? Então, David, sua opinião sobre Gol no específico e as outras empresas do setor de aviação e de turismo? Com a análise do time de research da Salinvest, vimos de forma positiva o resultado de Gol. É o melhor segundo tri da história, melhora na margem, um resultado bem forte. Até se a gente for analisar de ontem para hoje, no início ali do pregão, a ação tinha tido uma excelente valorização, mas com a virada de mercado acabou ocorrendo aí essa queda e a gente vê hoje, nesse momento, caindo por volta de 2%, como você bem trouxe. Quando a gente vê no setor, e até mesmo refletindo o próprio resultado da Gol, que demonstrou o aumento da demanda de passageiros pelos voos, a gente vê, por mais que haja ainda muitos desafios, por mais que muitos analistas não gostem do setor e é um setor complexo, se a gente for analisar um outro player que é a Azul, uma alta de mais de 100% neste ano. Então, principalmente com as negociações que aconteceram com seus credores, alongando um pouco mais a dívida de curto prazo, isso foi muito bem aceito pelo mercado. Então a gente vê que as companhias aéreas, elas têm sido bem resilientes e têm demonstrado de certa forma uma boa perspectiva pensando aí no curto prazo. A gente acredita que pelo menos no terceiro trimestre deve vir muito bem também, dando sequência a esse resultado do segundo tri. E o resultado, pelo menos a visão da Salinvest Research, foi bem positiva. Infelizmente, hoje o mercado não colaborou para que a ação continuasse esse movimento de alta. Mas uma alta de 40% no ano, como você mencionou há pouco, Carlos, é bem representativa. Desde, mas muitas ações subiram. É um setor, quando a gente fala com relação à aviação, um setor que foi penalizado com a Covid. Mas a gente vê que, pelo menos neste momento, tem apresentado pelo menos elementos suficientes e tem sido resiliente e o resultado foi bem forte.
Perfeito. Vamos para um rápido intervalo, gente, 2 minutinhos e voltamos já. Nesse momento são 4 horas e 24 minutos. O Ibovespa continua caindo 1,74%, 120.421 pontos. E a Petrobras, seja ação preferencial que é ordinária, se confirma a pior do dia. Rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já com mais notícias aqui no Closing da BMC. Não sai daí. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí vem ele. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Nesse momento são 4 horas e 28 minutos e vamos então continuando o nosso noticiário, dando uma olhada como está a Bolsa nesse momento. Continua em queda e piora a situação, menos 1,89%, 120.239 pontos. Será que hoje o Bovespa perderá esse patamar dos 120 mil pontos? Vamos ver então o que vai acontecer. O Ibovespa puxado para baixo, principalmente por Petrobras, que cai mais de 5% nesse momento, a ação ordinária, 5,11%. A Gol também perde fortes, 4,76%. A ação preferencial da Petrobras cai 4,71%. Por outro lado, temos apenas a Açaí, que é a melhor do dia. Obviamente a Açaí tem um peso muito menor no índice Ibovespa do que a Petrobras. A Açaí que nesse momento
está subindo, como a gente está vendo aqui no nosso Profit, 3,89%, a SLC Agrícola 3,17%, a Magalu 2,91%. Vamos continuando então o nosso noticiário. Deixa eu ver se já posso chamar o nosso primeiro convidado de hoje. Temos aqui conosco presencialmente o Mário Goulart, analista CNPI, criador do canal O Analista. Mário, muito boa tarde, sempre um prazer tê-lo conosco. E a primeira pergunta que lhe faço é: o que está acontecendo com esse Bovespa que dá essa puxada para cima e agora cai forte? Qual a sua visão sobre o principal índice da B3? Boa tarde aí para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, né? Tava todo mundo animado. Hoje de manhã parecia que o mundo estava excelente, tudo lindo. O Dow Jones se encaminhava para o 14º pregão seguido de alta. Mas aí as coisas viraram e puxaram o Brasil junto, né? Não foi só a perspectiva externa, mas sim uma combinação de fatores. Lá fora nós tivemos a proposição aí de um aumento do capital requerido dos bancos americanos. Embora eles tenham, eu estava olhando aqui, eles têm capital acumulado para cumprir com essa nova exigência, é sempre um peso a mais, e isso acabou virando a mão do Dow Jones. Lembrando, o Dow Jones é a parte do índice americano que reflete as empresas da economia tradicional. Isso inclui os chamados bancões por lá, né? Então esse foi um elemento que começou a complicar a situação de bolsa. O segundo elemento foi que o PIB americano, que se esperava aí no segundo quarto fosse o crescimento de 1,8%, ele foi de 2,4%, ou seja, mostrando uma economia extremamente aquecida, e isso levantou aqui. Depois de ontem, todo mundo ficou feliz com a mensagem do Jerome Powell, de que as coisas estavam indo sob controle, inflação sob controle, tudo mais ou menos indo bem. Isso aí levantou uma bandeira amarela, quase vermelha, falando: puxa, peraí, a economia está super aquecida, então temos mais risco de inflação e provavelmente o fim da alta da curva de juros americana não vai parar por aí. As mensagens da Europa também, da Christine Lagarde, foram um pouco no sentido que não dá para saber se já dá para terminar com o ciclo de alta de juros. Então isso aí piorou o clima lá fora. E por aqui tivemos a questão da Petrobras, que publicou uma prévia de produção que ficou aquém do esperado, e aí juntou literalmente a fome com a vontade de comer. A Petrobras estava caindo, a ON chegou a cair aí quase 5%, deve estar nesse patamar, puxou a bolsa para baixo. A China também teve o minério, depois de vários dias de alta de minério e otimismo com a China, desde aquela reunião do Politburo na segunda-feira, que trouxe aí uma série, acho que foram 3 altas seguidas de Vale expressivas. A Vale começou a realizar um pouquinho, porque o minério realizou em Dalian, e todos esses elementos acabaram fazendo a bolsa recuar. O que é muito interessante, porque existe uma memória histórica e uma resistência histórica da Bolsa Brasileira em 120 mil pontos. E parecia que ela tinha passado. O começo da semana foi muito positivo, parecia que a Bolsa estava com energia, uma série de boas notícias aqui no Brasil, que iria realmente passar esses 120, mas o que a gente está vendo é que ela está recuando de volta aos 120. Um outro elemento que a gente ontem, hoje de manhã, imaginava, puxa, agora vai, né? Foi a revisão do score, do rating do Brasil pela Fitch. Lógico, a gente perdeu o grau de investimento há muito tempo, mas ganhou mais um grauzinho ali, mais um degrauzinho para melhorar a situação. Então tinha uma série de boas notícias que contratavam hoje um pregão bom, só que tudo mudou, todo o ambiente mudou. Pois é, né? Mas agora, só para a gente complementar esse ponto que você salientou, da alta que não tem dia para acabar, não tem limite para acabar, especialmente na Europa, a alta dos juros. A própria Lagarde disse que, se necessário, vão continuar subindo juros. Mas isso não poderia desencadear uma crise
na Europa, como aquela que a gente viu, por exemplo, a crise da dívida soberana, que a gente já viu acontecer em 2012, 13, 14, porque de fato vai se tornar muito caro para países com dívidas públicas superiores a 130%, 150%, até 180%, eu penso na Grécia, pagar esse serviço da dívida, pagar esses juros que vão comprometer uma parte cada vez maior do orçamento. Então, com juros tão elevados, além de uma recessão econômica, além de uma desaceleração, não tem o risco de uma crise da dívida soberana por lá? Existe esse risco, eu acho que ele não pode ser ignorado, mas até agora as autoridades do Banco Central Europeu têm minorado essa possibilidade, eles têm insistido aí no juro alto, depois de tantos anos de Europa, principalmente, com juros reais negativos, em alguns casos até com, acho que a Suíça durante um tempo teve juro nominal negativo, né? Mas esse efeito tem sido minorado porque a questão da inflação pesou muito na Europa e ela voltou a pesar nos últimos dias. O petróleo pulou de $72 o barril, parece também que ele tem um suporte eterno ali em $72. Nos últimos meses, toda vez que o petróleo bateu em 72, ele voltou para 80, 80 e pouco. Ele vem nesse mês numa subida contínua dos 72 até a última vez que eu tinha olhado o Brent ali, estava em 83,60. Isso aí preocupou novamente a questão da inflação. Outro fator foi um fator geopolítico, um agravamento da questão do conflito ali entre Rússia e Ucrânia, com o bombardeio de instalações portuárias ucranianas e o rompimento daquele acordo de cavalheiros que a Rússia e a Ucrânia tinham feito, proporcionou um aumento muito forte dos preços do trigo. Então, a inflação preocupa muito na Europa, embora já haja alguns sinais. Lógico, o Reino Unido não está dentro do âmbito da zona do euro, mas ele está, mesmo que depois do Brexit, ele continua intrinsecamente ligado à Europa, né, até por uma questão geográfica de posição. E apesar de termos tido aí um arrefecimento da inflação no Reino Unido, a inflação ainda preocupa, até por causa desses últimos elementos aí do petróleo, do trigo. Então esse é um elemento que a gente não consegue escapar dele, e o Banco Central Europeu, no seu papel de monitoramento, eles têm que fazer escolhas difíceis. Qual escolha puxa, vamos deixar a inflação correr solta e criar um problema? A inflação sempre é um problema para a população, ou vamos colocar um pouco mais em risco as contas de países fortemente endividados? A gente tem a Itália, tem Grécia. Faz tempo que eu não vejo o patamar de PIB de dívida PIB da Espanha, mas provavelmente também. Então, essa é uma escolha técnica e política que tem que ser feita e revista. Não é um papel fácil. Pois é, né? Muito complicado. Depois eu queria também ouvir o David sobre isso, mas vamos continuando o nosso noticiário, que temos muitas coisas para analisar, iniciando pela notícia também que todo mundo estava esperando, porque a Caixa Econômica Federal vai começar a pagar o lucro do Fundo de Garantia no Tempo de Serviço, o FGTS. Nesta quinta-feira, a distribuição vai ser de 12,7 bilhões de reais dos resultados de 2022 e deve ser concluída no dia 31 de julho e destinada aos trabalhadores que possuíam saldo nas contas do fundo até dezembro do ano passado. O valor corresponde a 99% dos lucros líquidos obtidos pelo fundo em 2022 e, segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 217 milhões de contas poderão ser contempladas com os valores. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o investimento dará aos correntistas do FGTS ganhos reais acima da inflação na ordem de 1,3%. No entanto, os valores são menores daqueles repassados em 2022, quando tinham sido distribuídos 13,2 bilhões de reais. Eu queria perguntar para ambos os senhores, iniciando pelo David e depois voltando para o analista, né, o Mário.
o que os senhores acham vai acontecer com esse dinheiro? Porque temos uma população brasileira muito endividada, população brasileira que está querendo gastar mais e deve gastar mais por causa da inflação também, e ao mesmo tempo o governo não distribuindo tanto quanto o governo passado fez, mas dando esse auxílio a mais, né, esse aumento de renda de fato na veia aos correntistas, quem tem conta de FGTS ativa. Qual a opinião dos senhores? Vai ter um aumento dos gastos, então podemos ter um aumento, por exemplo, nas compras no varejo, nos alimentos, e eventualmente a inflação pode sofrer com isso? Ou os brasileiros vão usar esse dinheiro para pagar as suas dívidas e não teremos efeitos macroeconômicos maiores? David e depois o Mário. Cara, uma pergunta interessante, mas é sempre bom esclarecer que esse recurso, ele continua preso ali, vinculado à conta do FGTS, e ele só é disponibilizado de acordo com algumas regras, como dispensa sem justa causa. Então não é que vai ser injetado diretamente na economia, né? Este valor, com certeza, aquelas pessoas que tiverem acesso ou por dispensa sem justa causa ou por uma das outras regras existentes para a liberação do FGTS, devem muitas vezes utilizar tanto para a quitação de contas, né, que estão em atraso. A gente sabe que infelizmente a população está bem endividada, como deve sim sobrar um percentual para a população que tiver acesso a esse recurso para injeção diretamente ali na economia. Mas eu vejo que esse dinheiro, é engraçado que, infelizmente, pela falta de educação financeira da população, coisa assim, nossa, como a Caixa Econômica, como o governo, ele é bonzinho, distribuindo aqui um recurso, é o dinheiro do próprio trabalhador. É o dinheiro do próprio trabalhador, que é bom sempre lembrar, ele é remunerado abaixo de uma poupança, por exemplo, no FGTS, é uma rentabilidade muito baixa. Então o governo acaba utilizando esse recurso para financiamento de alguns programas, como o próprio financiamento habitacional, e aí está distribuindo um percentual deste lucro, dessas operações, para os trabalhadores. Lembrando que esse dinheiro do trabalhador fica preso. Então ele não é tão fácil assim ter acesso, sendo que a gente tem uma população, como eu já mencionei, bem endividada. Então, há algumas críticas, e aí quando a gente fala do programa da FGTS, como a população não tem educação financeira, o governo cria esse tipo de programa para o quê? Para que haja um valor disponível para o trabalhador no momento da demissão. Então, ao invés de dar uma educação financeira, o governo, de forma autoritária, vamos colocar assim, acaba o quê? Travando esse recurso da população. E aí a população, muitas vezes, que poderia ter uma destinação para esse recurso porque há uma necessidade, não consegue. Então, há algumas controvérsias aí com o FGTS e com relação a essa distribuição. Acho que a gente deve ficar de olho. Perfeito. Mário? Pois é, eu achei até um pouco eufemístico, assim, dizer o governo trava o dinheiro. Não, na verdade, o governo está roubando o trabalhador, porque ele rouba do trabalhador a possibilidade de deixar, nem que seja na poupança, que é o investimento mais conservador que tem, que é um investimento que não paga imposto de renda. Não, ele deixa lá rendendo literalmente uma merreca. Esse dinheiro fica, às vezes, por até décadas bloqueado lá. Você tem que, às vezes, criar um jeito de tentar sacar isso aí através da compra de um imóvel, ou mesmo que você use para uma questão de uma demissão, você está sendo roubado pelo governo. O governo realmente expolia o trabalhador fazendo isso aí. Isso é uma maldade, é uma daquelas coisas moralmente muito questionáveis que o governo faz, dizendo que é uma benesse, dizendo que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma benesse, é um direito, é uma coisa boa que ele concede ao trabalhador. Não é, alguém paga essa conta e quem paga essa conta é o trabalhador. Bom, vamos lá. Ele está concedendo aí esse pequeno lucro que vai ficar ali bloqueado, só se realmente a pessoa, eu não sei nem se tem a hipótese, né, nesse caso de entrar no saque para compra de imóvel, eu não verifiquei. Tem essa possibilidade, mas também se tivesse tido um impacto muito bom, as ações das construtoras estariam bombando hoje, o que não está acontecendo. Então, você já lê por aí que o impacto vai ser mínimo. Como não pode ser entrar na veia do consumo, também não tem um grande impacto aí, isso aí vai ficar parado ali, rendendo novamente uma merreca
até que se possa tirar do fundo e fazer alguma coisa mais produtiva com esse dinheiro. Lamento, mas é triste dizer, mas isso acontece no Brasil, é uma forma de... engraçado, né? Que ninguém fala nos partidos da esquerda que isso sim é uma real exploração da classe trabalhadora. Pois é, né? De fato, lembrando que a FGTS rende menos do que a inflação. Como você falou, uma merreca é a definição adequada. JK, aqui temos mais notícias do mercado, né? Exatamente. A gente tem temporada, ainda falando de temporada de balanços, né? Resultados aí do GPA, que apresentou um prejuízo líquido consolidado aos controladores de 425 milhões no segundo trimestre de 2023. O resultado é 146% pior do que a perda registrada em um ano antes, se consideradas apenas as operações continuadas, porém o saldo ficou negativo em 330 milhões de reais, com uma piora de 54,6% em relação ao mesmo período de 2022. O EBITDA ajustado consolidado ficou em 257 milhões de reais, alta de 7,4%, enquanto o mesmo indicador para o GPA Brasil foi de 299 milhões de reais, com uma queda de 3,1%, já a receita líquida foi de 4,7 bilhões de reais, com uma alta de 13,5% sobre o mesmo período. Primeiro, claro, eu queria que vocês fizessem uma análise aí de GPA, né, dos resultados, e aproveitar a presença do Mário aí, ele falou bastante ali sobre, deu um panorama bem importante aí sobre o nosso cenário econômico. Eu queria até pontuar com ele aí, a gente entrou 2023 com uma recessão nos Estados Unidos, a possível recessão nos Estados Unidos, uma China sustentando o crescimento mundial, o Brasil com muita incerteza, e agora em julho de 2023 a gente vendo os Estados Unidos que não vai ter recessão, terminando o ciclo de aperto monetário, China crescendo pouco, Brasil ali tem elevação do rating, como você disse, o cenário mudando, né? Então, depois queria que você fizesse uma análise dessa diferença, né, que a gente encontrava no início do primeiro semestre, agora indo para o segundo semestre, totalmente diferente do que se esperava. Bom, isso impressionou muita gente. A questão da China, todo mundo esperava, fim do ano passado, acho que foi novembro, na virada ali de novembro para dezembro, a gente teve a reabertura da economia chinesa, né? E havia uma grande expectativa de que a China ia realmente ser um motor da economia mundial a partir dali, porque ela ficou parada, o consumo ia voltar, e não foi bem o que aconteceu. Tem uma série de fatores para isso. Eu acho que o primeiro deles é uma questão das bravatas geopolíticas do Xi Jinping. Xi Jinping entrou em um monte de confusões com relação a Taiwan, com relação a apoio à Rússia, com relação a contestações ao dólar, contestações à ordem mundial, que acabaram trazendo um ambiente ruim, onde o resto do mundo que usava a China, em benefício inclusive da própria China, para investimentos industriais, como a China era a fábrica do mundo, né? Esse movimento mudou por uma série de fatores. Mas eu acho que um deles é o discurso geopolítico. Hoje o mundo não quer mais depender de China, tanto porque você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o Rust Belt, lá, o cinturão da ferrugem, a região lá de Detroit e tal, o pessoal contestando, puxa, ficamos sem emprego, não tem mais indústria. Então, existe essa contestação. A segunda é porque a China realmente ficou mais cara, os salários da China não são aquela coisa barata que era quando esse movimento começou. Então, isso aí é um movimento. O segundo movimento, o capitalismo, as hostilidades para com os capitalistas chineses, e aí eu acho que o cara emblemático é o Jack Ma, e tudo que ele vem pastando, mas não foi só ele que vem sendo perseguido, também travaram um pouco do próprio investimento dos bilionários e milionários chineses na China. Esse pessoal está querendo tirar dinheiro da China porque eles sabem que uma hora a cabeça deles e o capital deles pode rolar. É aquela coisa de você ganhou, mas não pagou o DARF, né? Então alguém pode lhe dar uma pancada. A terceira razão
é o esgotamento do modelo chinês de crescimento. O modelo chinês de crescimento, ele vinha com esse capital, com esse dinheiro que se acumulava de ser a indústria do mundo, ele ia se distribuindo para investimentos em infraestrutura e investimentos no setor imobiliário. Esse investimento no setor imobiliário parece ter, se não secado, passou do seu auge. A gente vê aí com a questão da Evergreen e das outras grandes construtoras chinesas, que você não tem mais esse movimento, você acompanha aquelas imagens de grandes bairros vazios, até sendo demolidos. Então não tem mais essa pressão, porque a indústria não cresce tanto e você não tem tanta necessidade de trazer gente do campo para a cidade. Então não tem mais para onde esse negócio crescer. O investimento imobiliário era o único investimento possível para o chinês, fora guardar o dinheiro no colchão, e isso também criou uma situação complicada, onde tem um super estoque de imóveis desocupados na China, isso é uma questão. E a outra é o investimento em infraestrutura. A China fez uma quantidade surrealista de trens de alta velocidade. Não tem mais necessidade de fazer isso. A partir de agora, uma linha nova de trem de alta velocidade na China é redundante. Então não teve esse aspecto. Então a China não brilhou como se esperava que ela iria brilhar. E os Estados Unidos estão aquecidos. Não tem jeito. A economia está forte. Foi uma surpresa para todo mundo esse 2,4% de crescimento, mesmo com todas essas subidas de juros. E você vê nos Estados Unidos que existe uma série de problemas relacionados à falta de funcionário. Não tem mão de obra nos Estados Unidos, uma série de aeroportos. O aeroporto de Newark está com problemas desde o começo do fim do mês passado, porque falta gente para coordenar o funcionamento e nós temos um mini caos aéreo lá que reproduz o que a gente teve no Brasil aqui entre 2006 e 2007. Então, são duas expectativas que se tinha que foram completamente frustradas. A realidade se mostrou totalmente diferente do que se imaginava. É impressionante, mas são os fatos. Pois é, né? David, o que você acha dessa situação? Bem colocado pelo Mário com relação à frustração ali com a China, até mesmo a própria reabertura, né? Por mais que tenha ocorrido ali em novembro, mas será que de fato ocorreu ainda? A questão de 2 meses atrás, o pessoal ainda esperando a reabertura chinesa, Até quando a gente fala com relação à Vale, aí no mercado fica, tem que esperar a reabertura chinesa, de fato ocorra, para que aí sim haja um movimento na companhia. Mas isso que a Isa mencionou com relação a esses pontos, toda essa mudança de cenário, isso serve para profissionais do mercado, claro que a população também, a população que investe, mas para profissionais do mercado sempre serem resilientes, acompanharem de fato e estarem atentos a essas mudanças e de fato aceitar que muitas vezes a gente acaba errando ali nas perspectivas, nas projeções. Recentemente eu conversei com um fundo e aí a gestão falando do cenário macro e eles apresentando ali que os Estados Unidos iam entrar em recessão pela alta dos juros e o mercado é feito de perspectivas. Então, se você comprou essa perspectiva de recessão, de uma recessão forte, acho bom rever, porque pode ser que não ocorra e aí o seu fundo vai pagar diretamente na cota. E em consequência, uma cota performando mal, você vai ver resgate dos investidores. Então a gente vê a economia americana ainda muito forte. Por mais que a gente veja o aumento dos juros, a gente vê a questão da geração de empregos, a falta de mão de obra, resultados fortes com relação ao PIB. Então tudo isso traz toda a resiliência norte-americana. O Brasil, uma boa melhora no cenário, nas perspectivas, até com o rating sendo melhorado também. Lembrando que isso não é de agora, não é desse ano de 2023, e sim de algumas reformas importantes que nós tivemos nos últimos anos, algumas reformas estruturais, e ainda que deve, para que a gente chegue a um grau de investimento, passar também por um resultado fiscal relevante para o mercado, né, satisfatório. Então, eu acho que a gente tem alguns desafios no Brasil, mas só que a gente vê com boas perspectivas. E China, como eu mencionei, o Mário trouxe muito bem, ainda o mercado fica com uma certa interrogação. Eu acredito ainda no mercado asiático, pensando para médio e longo prazo, vejo com bons olhos.
Mas no curto prazo a gente vê que neste momento, até Brasil, nossa, mas a bolsa está elevada. Ainda tem muito ativo descontado. No segundo semestre, com queda de juros, a gente deve ter ainda boas perspectivas para renda variável. Vamos ver então o que vai acontecer nesse momento, 4 horas e 53 minutos. Ibovespa continua, deixa eu pegar aqui, o Ibovespa continua piorando sua performance, desempenho que cai 2,14%. A Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, agora perdeu o patamar dos 120 mil pontos e voltou aos 119.934 pontos. Petrobras não para de cair, 5,51% de queda. Gol agora se tornou a primeira, está disputando quem é a pior do dia entre Gol e Petrobras, as duas mais do que 5,50%, Petrobras preferencial logo atrás, 5% de queda, Azul também cai forte, 4,29%, Açaí, SLC Agrícola e Magalu são entre as maiores altas de hoje, mas não conseguem segurar o Ibovespa, que está em vermelho profundo. Então, dia de luta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o dólar sobe 0,38%, R$ 4,74. Gente, vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o nosso segundo convidado de hoje, então não saia daí, porque voltamos já já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. A Bolsa de Valores de São Paulo prestes a fechar 3 minutinhos e a B3 vai encerrar as negociações. Dia muito complicado para a Bolsa de São Paulo. E Ibovespa está caindo nesse momento mais de 2%, aliás, 2,03%. Voltou aos 120 mil pontos, mas está prestes a perder esse patamar nesse momento. Então vamos ver como é que vai fechar a bolsa, como será também o aftermarket. Mas enquanto isso, vou chamar o nosso segundo convidado de hoje, o Acílio Marinello, coordenador do MBA Executivo em Finanças Digitais, da Digital Finance, na Trevisan Escola de Negócios. Muito boa tarde, Acílio. É um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Boa tarde, Carlos, Isabela, Davi. Obrigado pelo convite. Acílio, vamos lá, vamos falar um pouquinho de resultados, mas de empresas internacionais, porque ontem saíram os resultados
da Meta, né? Saíram os resultados de outras empresas também nos últimos dias, do Vale do Silício, a Alphabet, Microsoft, mas queria me concentrar na Meta, que surpreendeu positivamente, as ações acabaram subindo no aftermarket de ontem. Deixa eu ver como é que está agora a Meta nesse momento lá na Nasdaq. Hoje a Nasdaq teve uma reviravolta, mas a Meta fechou em alta de 4,42%. O que você achou dos números da controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e o que esperar para essa empresa nos próximos meses? Olha, de fato, os resultados foram surpreendentes, principalmente o aumento das receitas, que vieram na casa dos 2 dígitos. Então, isso mostra que não somente, né, a rede social continua ainda tendo bastante relevância, mesmo com novos entrantes, principalmente aí no público mais jovem, como o TikTok, mas ela manteve também uma audiência bastante elevada com a família de aplicativos, né, entre o Facebook, o WhatsApp, Instagram, em torno de 3,8 bilhões de usuários ativos no período. Então, são números realmente bastante impressionantes, e um elemento adicional é provavelmente aí a incorporação de novas tecnologias de inteligência artificial, o que pode potencializar ainda mais os resultados das campanhas de ads que são feitas, né, no Facebook, que acaba sendo a principal linha de receita do Grupo Meta no atual cenário. Então, as perspectivas para o futuro ainda são melhores, inclusive o próprio CEO já espera um crescimento no próximo trimestre em torno da casa dos 20%, o que vai ser ainda mais impressionante. Pois é, mas Cílio, só para terminar essa questão, a Meta, o resultado foi impressionante, receita está crescendo, mas a Meta investiu também uma tonelada de dinheiro, se não me engano, 20 bilhões de dólares no projeto do metaverso, que há mais de um ano de distância do lançamento, podemos falar sem medo de errar que foi um fracasso retumbante, né? Algo que ninguém está usando hoje e que se tornou quase alvo de piada. Lembrando que um ano atrás tinha a empresa pagando cifras astronômicas para comprar terrenos no metaverso e hoje sequer sabemos como se escreve a palavra metaverso direito. Então, você não acha que a Meta errou de vez nesse investimento e vai demorar para recuperar esse prejuízo acumulado? Eu concordo com você, Carlos. De fato, inclusive na coletiva, né, o Zuckerberg teve ali uma certa dificuldade de justificar esse fracasso, de fato. Ainda há grandes desafios para a adoção, de fato, do metaverso, desafios relacionados à tecnologia, principalmente ao hardware para o usuário final. Ainda não está num preço acessível você ter computadores domésticos capazes de gerar toda a experiência possível, né, para você ter essa vivência no metaverso. A própria empresa Oculus também foi adquirida, né, pelo Grupo Meta para propiciar os óculos de realidade aumentada. Também não são, né, acessórios baratos, né, de grande acesso à população. Então, de fato, é um desafio muito grande que o grupo vem enfrentando. Agora, vamos dizer que, talvez por um fato de sorte, né, o fenômeno da inteligência artificial veio de forma avassaladora e, de alguma forma, o grupo está conseguindo se aproveitar dessa nova onda de tecnologia e isso está compensando, em partes, o investimento que foi feito nas tecnologias relacionadas ao metaverso. Mas, olhando a curto prazo, é um investimento praticamente a fundo perdido, talvez médio prazo, com a evolução da tecnologia e redução dos custos, principalmente para o usuário final, talvez possa ser ainda uma nova onda de adoção do metaverso para o público em geral. A gente, né, falando da Meta, teve uma grande surpresa aí, né? Teve aquela questão que você comentou de metaverso, né? Depois, agora veio com um resultado bem surpreendente. Mas tem outras big techs, né? Como é que você avalia o resultado? A gente já teve resultado de Microsoft. Como é que você avalia as outras big techs? Bom, olhando de Microsoft, de Google principalmente, elas têm diversas linhas de produtos e serviços. Provavelmente a Microsoft também trabalha com hardware, licenciamento de software, né, que todos nós conhecemos aqui, a família Windows e seus periféricos, e principalmente também, falando exclusivamente de Microsoft, os serviços de cloud services, né, o Azure, que oferece a venda de ocupando espaços e computação na nuvem. Mas ambas estão também aproveitando esse fenômeno
da inteligência artificial. A Microsoft acabou tendo a vanguarda, investiu muito forte no ChatGPT e com isso, né, na OpenAI, que é a empresa que proveu o ChatGPT, e já está incorporando de forma bastante acelerada o serviço de inteligência artificial aos seus serviços Microsoft. Então, serviços que são utilizados hoje comumente nas empresas, como a família Office, posso falar aqui os produtos para questão de conhecimento geral, como Teams, entre outros. Isso já tem agregado novos serviços com novas precificações, o que já tem trazido uma receita adicional também para a Microsoft, além da sua linha já tradicional de produtos de hardware e software. O Google também, com base, né, nessa condição macroeconômica, né, principalmente nos Estados Unidos, em que essa conjuntura que foi já tratada aqui de forma bastante profunda, mas já há, né, uma nova retomada dos investimentos, dos anunciantes, né, utilizando as ferramentas do Google para anunciar seus produtos e serviços, que também tem colaborado, né, para a manutenção das receitas do grupo Alphabet, né, entre elas uma das maiores empresas é o Google por si só. Então, as Big Techs estão vivendo, digamos assim, um momento de pujança, mesmo com todos os desafios macroeconômicos nos Estados Unidos e no mundo, elas têm passado por um momento de bastante resiliência, ganhos, e muitos deles graças a esse fenômeno que a gente está vivendo das tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Agora, só para a gente também dar uma olhada aqui no mercado brasileiro, né? O que você está achando dos resultados que estão sendo apresentados ao longo dessa temporada, do segundo trimestre, e essa bolsa que hoje está tendo essa forte queda? O que está acontecendo no mercado brasileiro nesses dias? Olha, vou começar falando para o Petrobras, né? Talvez trazer só um elemento complementar. Acho que a discussão que vai ser feita amanhã em relação à revisão dos dividendos que vão ser distribuídos a partir do terceiro trimestre, acho que esse fator de governança, eu acredito que também influenciou na decisão dos investidores hoje, né? Uma queda expressiva da Petrobras, o último número que você anunciou estava em torno de uma queda de 5,5%, bastante expressiva, um volume grande de venda, principalmente de investidores estrangeiros, desfazendo aqui das suas posições no Brasil. Eu acho que isso também traz uma certa desconfiança da postura da atual liderança, da presidência, da diretoria da Petrobras em relação à política de preços, à política de distribuição de dividendos. Né, no relatório operacional que foi divulgado hoje, houve uma queda na produção, né, já houve ali também uma citação da necessidade de investimentos novamente, tanto em postos de extração, mas consequentemente também em plantas para você fazer a produção dos derivados desse petróleo, né, o refino desses petróleos, do petróleo. Então, vai requerer, né, mais investimentos da Petrobras. Então, acho que o desdobramento dessa reunião amanhã, como já foi discutido aqui também, vai trazer alguns novos elementos para a gente acompanhar se essa tendência vai continuar ou se foi um fato isolado, combinando, né, realização de lucros, a questão do relatório operacional e essa nova política de distribuição de dividendos. No setor aéreo, né, que vocês comentaram também, acho que o único elemento que eu gostaria de trazer, falando especificamente da Gol, a Gol ela tem a perspectiva de aumentar suas linhas internacionais a partir do segundo semestre, com a chegada de novas aeronaves. Haviam aviões encomendados pela Boeing, com capacidade maior transatlântica, que não foram entregues. E os voos internacionais, tendo como base, né, as outras companhias aéreas, tendem a ser voos com um valor de assento maior, né, então ela tem uma margem maior, e isso talvez ajude a Gol a queimar menos caixa e gerar uma receita de forma mais sustentável e continuar tendo aí resultados positivos nos próximos trimestres. E falando um pouco do varejo, destacou hoje o resultado do Grupo Pão de Açúcar que foi anunciado, né, e seguindo em linha com o controlador, também está passando uma crise muito severa. O Cassino também divulgou os números hoje, né, na sua sede lá na França. Os números também foram bastante negativos, aumentando ainda mais a dívida, né, do grupo globalmente. E então acho que é um reflexo da situação tanto da população em geral, que tem tido mais cuidado no consumo, né, do seu dinheiro, nos seus gastos, retendo alguns gastos,
a dificuldade do acesso ao crédito para compras de produtos de maior valor agregado, e que não é muito, né, a área de atuação do Pão de Açúcar, como loja física, mas acho que é uma sequência de divulgação de resultados. Agora vai sair o da Vale, agora a partir do momento em que fechamos aí o pregão. Então, acho que acompanhar com muita atenção, principalmente para que o pequeno investidor, né, que ele possa tomar suas decisões com mais cautela, né, com mais cuidado, para talvez até dar uma revisão na sua carteira, para quem está muito alavancado aí em renda variável, para ver quais são as próximas decisões de investimento para o próximo mês e para o próximo trimestre. Perfeito. Você falou, que você comentou aí das decisões, né, que devem ser tomadas aí no próximo semestre. Bom, a gente viu aí a mudança na nota da Fitch também. A gente tem visto o Petrobras aí até perdeu o patamar dos R$30, hoje chegou aí aos R$29. Tem essa questão, como você disse no início, né, da política de dividendos ali, que pode mudar. Tem a questão do petróleo que está em alta, mas Petrobras caindo. Como é que você está avaliando aí o papel? Bom, a Petrobras tem uma participação muito importante, né, no índice Bovespa. Segundo, é uma empresa muito grande, né, apesar das questões políticas que circulam, né, a áurea ali da Petrobras. É uma empresa que tem uma governança ajustada, trabalha com uma linha de produtos que é um produto básico, apesar de ser dependente dos preços internacionais, mas como você mesma disse hoje, o petróleo Brent subiu quase 2% e os papéis da Petrobras seguiram um caminho completamente oposto, mas é uma empresa que tem, né, um portfólio de produtos, tanto para o mercado local, mas também exporta. Então, ela tem uma composição de receitas forte, que traz resiliência para a empresa por momentos de crise, tem os seus próprios poços de extração de petróleo, que é uma vantagem competitiva para uma empresa do tamanho da Petrobras frente aos seus concorrentes, tem um mercado local fortíssimo, né, uma população de 200 milhões de habitantes, traz, né, uma certa, digamos, tranquilidade para dar vazão, né, à venda desses produtos e derivados de petróleo. Então, é um papel que, a médio e longo prazo, eu acredito que sempre ele tende a trazer bons resultados. Talvez essa nova política de dividendos afaste um pouco aquele investidor mais agressivo, que busca resultados imediatos, mas para um pequeno investidor, para compor carteira a médio e longo prazo, eu acredito que é um papel interessante se avaliar para compor uma carteira como essa. Perfeito. Gente, eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado de hoje, o Acílio Marinello, coordenador do MI. Aliás, não, desculpa, pulei o David. David, acho que você também tem pergunta para ele, né? Estamos aqui na correria. Vamos lá, David, pergunta para o nosso convidado. Uma boa tarde, um prazer estar falando contigo. Como você trouxe o panorama tanto do mercado norte-americano, como também trouxe um pouquinho aqui da visão dos resultados no Brasil, como é que vocês estão analisando com relação a uma carteira de investimento para esse segundo semestre, por ano de 2024? Você acredita que os Estados Unidos subindo juros, esse pior já passou, já é momento de montar posição lá fora, mas mesmo com toda a alta, né, que nós tivemos no mercado norte-americano neste ano, ou não? No Brasil também a gente teve uma forte alta, faz sentido? Como é que você está fazendo a leitura para investimentos Brasil e Estados Unidos na composição de portfólio? Excelente pergunta, e permita-me uma correção, que eu te chamei de Davi e é David, perdão. Fica tranquilo. Bem, muito interessante a sua pergunta. Tá? É difícil dar uma resposta assertiva. Eu sempre parto da premissa de cada investidor ter uma segurança muito grande no seu perfil, se é conservador, moderado ou agressivo. Montar uma carteira lá fora, acho que ainda tem grandes possibilidades de ganhos consistentes. A gente vê, né, esse movimento que eu acabei de citar das Big Techs. Eu acredito que, uma vez equalizada também a questão dos juros norte-americanos, né, o sinalizou que a partir de 24 já pode ter uma certa estabilização na alta e uma redução para buscar, de fato, ali o centro da meta de inflação em 2% para 2025. Então, talvez no primeiro semestre do ano que vem já comece a ter uma redução, né, dos juros norte-americanos.
Mas, em paralelo a isso, o mercado de trabalho continua aquecido, a massa salarial continua crescendo e os americanos continuam consumindo, até uma pressão inflacionária para eles, consequentemente aí a manutenção do aumento das taxas de juros por lá. E isso traz, né, uma perspectiva de ganhos também para os grandes varejistas. Aí eu posso citar talvez aqui algumas marcas sem nenhum comprometimento, como o grupo Walmart, como o Amazon, os papéis das Big Techs. Acho que ainda existem sim possibilidades de ganhos se você, para o investidor que pensa em aportar uma carteira lá fora, principalmente em papéis de empresas americanas. Trazendo aqui para a realidade brasileira, ainda a gente tem, né, uma perspectiva de juros elevados. A queda não deve ser tão acelerada como foi a elevação desses juros. Então, os papéis vinculados, né, à Selic, principalmente a Tesouro Direto, que é um produto interessante, de fácil acesso, até de forma bastante democrática, você pode começar a investir com valor a partir de R$30, ainda seja também um ativo interessante para compor carteira, já fazendo um equilíbrio aí com um papel um pouco mais, digamos, conservador, um pouco mais seguro. Também acho que os papéis voltados aos fundos de investimento imobiliário, pelas suas vantagens fiscais, que tem uma incidência menor de impostos, também é um ativo interessante para compor carteira. Agora, para aqueles que querem atuar no mercado de ações, no mercado de renda variável, acho que o tipo de discussão que é feita nesse programa, por exemplo, é essencial para que ele possa tomar suas decisões, saber o que os balanços estão dizendo, o que os analistas estão interpretando desses balanços, para que ele possa avaliar qual papel que faz sentido dentro do seu perfil de investidor fazer parte dessa carteira. A gente também viu um movimento interessante de algumas small caps que tiveram um crescimento avassalador, até dobrando o seu tamanho aí nesses primeiros 6 meses. Então também vale a pena olhar não somente para aquelas grandes, né, as blue chips que estão sempre ali em destaque, mas também procurar ali algumas oportunidades nessas empresas que têm um potencial interessante de crescimento. Perfeito. Gente, vamos para um rápido intervalo. Eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado de hoje. Teríamos muitas outras perguntas, mas com certeza vamos convidá-lo de novo, o Acílio Marinello, coordenador do MBA Executivo em Digital Finance da Trevisan Escola de Negócios. Muito obrigado, Acílio, por sua participação e até a próxima. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos então para um rápido intervalo, gente, 2 minutinhos e voltamos já já aqui no Closing da BMC. Não sai daí! O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News.
São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News, informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. 5 horas e 19 minutos nesse momento. Bolsa acabou de fechar. Queda de 2,10%. 119.989 pontos. A Gol foi a pior do dia. 5,83%. O Açaí foi o melhor do dia. 4,90% de alta. Mas antes de analisar o mercado, até porque o aftermarket está continuando, vamos rapidamente para uma entrevista especial que temos hoje no nosso closing. Vamos falar com a Fernanda Cortez, advogada de imigração, porque temos notícias interessantes vindo lá dos Estados Unidos. Fernanda, muito boa tarde, obrigado por estar conosco aqui no closing da BMC. Obrigada pelo convite. O que está acontecendo agora, né? Que já vem acontecendo desde 2022, é a grande fuga dos cérebros, né? Dos profissionais brasileiros, o aumento da procura do visto para green card dos Estados Unidos, considerável. Pois é, né? Vamos explicar um pouco melhor essa situação, porque temos números que saíram há poucos dias, né? Há poucas horas, diria, com os pedidos de green card nos Estados Unidos. Lembrando, para quem não sabe, que o green card é aquele documento necessário para permanecer legalmente nos Estados Unidos para quem não é detentor de cidadania americana. Então, para o estrangeiro que quer morar nos Estados Unidos, tem que tirar o green card. O que está acontecendo? Que aumento houve do número de pedidos? E temos também um dado sobre o Brasil em específico? Sim, nós temos os dados, né, do site oficial, né, do Departamento de Imigração. No ano de 2022, tivemos um total de 7.177 aplicações, né, para vistos que possibilitam essa residência permanente nos Estados Unidos, para o ano de 2022 todo. Até o momento, né, o primeiro semestre de 2023, já são quase 4.890 pedidos até junho. Pois é, e o que você acha que está motivando essa busca pelo green card lá nos Estados Unidos, esse aumento? E se de fato temos também um perfil das pessoas que estão querendo ir para lá? O perfil, nos últimos anos, o perfil do imigrante tem mudado. Tá? Hoje em dia, dos últimos anos para cá, o imigrante é aquele profissional qualificado que está deixando o Brasil por uma oportunidade melhor naquela área de trabalho, né? O que acontece? Os Estados Unidos está com uma escassez de mão de obra, né? Mais vagas de trabalho do que pessoas qualificadas ou dispostas a trabalhar, em primeiro lugar. Então, isso chama muita atenção, né, do profissional brasileiro. E a política, né, econômica do Brasil. Por que eu digo isso, né? Eu posso dizer que a maioria dos clientes que eu recebo, as famílias e os profissionais que estão buscando sair do país, estão com receio do futuro do país economicamente, né? E sendo que há poucos anos atrás, o motivo principal que eu sempre ouvia era a qualidade de vida, segurança. Hoje mudou para essa preocupação pela situação econômica e política do Brasil. E a gente tem também algum dado sobre brasileiros que não conseguem permanecer, que são deportados, que são rejeitados, ou esse dado ainda não saiu? Tem alguma tendência nesse aspecto?
Olha, os Estados Unidos têm sempre, né, apesar de o número de deportação, independente né, de qual seja o governo, seja republicano, seja democrático, sempre foi alto, né? No ano de 2023, né, no ano fiscal, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos deportou mais de 1,2 milhões de pessoas, né? Na primeira metade do ano fiscal de 2023, né? Eu não tenho dado específico para brasileiros, mas a gente sabe que é um número significativo de deportações. Então, de novo, a gente não tem um dado específico sobre o Brasil, mas sabemos que esse número está aumentando. E também eu queria perguntar sobre a questão de leis imigratórias mais duras. Os americanos também estão tendo alguns estados que estão apresentando leis migratórias, estão aprovando leis migratórias mais rígidas. Como que isso está sendo vivenciado pelos imigrantes? Isso também acaba afetando a possibilidade deles tirarem um green card, ou já que o green card é algo federal, não afeta? Se tem algum tipo de relação, né, nesse aspecto? Não tem muita relação, porque esses brasileiros que estão vindo, os profissionais qualificados, que solicitam o green card, quem tem a qualificação para solicitar o green card, geralmente não ficam nessa situação sem documentos, indocumentados que eles falam, né? Mas alguns estados estão sim adotando políticas mais rígidas. Um exemplo é a Flórida. Recentemente o governador, né, o Ron DeSantis, ele implementou essa legislação que impactou o estado, inclusive economicamente, né, porque muito imigrante deixou a Flórida por causa disso, né. Eu posso até dizer os 4 principais, né, pontos, assim, dessa regulamentação do governador da Flórida é que ele faz, assim, é criminal carregar um imigrante ilegal no carro, por exemplo, né. Alguns outros estados, eles emitem carteira de motorista para imigrante ilegal, e as carteiras de motorista, seja de que estado que for nos Estados Unidos, elas devem ser aceitas em todos os estados. Porém, o governador da Flórida, nessa legislação, ele diz que não, que a carteira de motorista que são emitidas por outros estados para imigrantes ilegais não vão ser válidas na Flórida, né? Outra coisa é que o imigrante, que os hospitais e postos de saúde que recebem verba do governo vão ser agora obrigados a investigar a situação imigratória da pessoa para poder prestar o serviço, né? E toda empresa que tiver mais de 25 funcionários vai ter que usar uma base de dados do governo para garantir, para ter certeza que a pessoa tem autorização de trabalho, né? Então, quando essa lei foi implementada aqui, mais ou menos um mês atrás, isso gerou uma comoção muito grande entre os imigrantes ilegais. O que está acontecendo está com mais falta de mão de obra ainda na Flórida. Então, tem obras que estão paradas, pequenos negócios, um exemplo, né, pessoas que vinham para fazer limpeza, tem gente que está fechando o negócio porque não tem mais gente para trabalhar, né? Então, é um impacto grande economicamente, sim. Pois é, né? Estados Unidos que não param de crescer e tem um desemprego extremamente baixo e acabam também dificultando a entrada de mão de obra. Último ponto, temos também um perfil de onde vem o número de imigrantes ilegais. São pessoas que vêm da América Central, países latino-americanos, ou também são imigrantes que vêm de outros lugares do mundo, como no passado havia muitos somalianos, afegãos. De onde vêm essas pessoas em grande maioria? O imigrante, né, ilegal que vem dos Estados Unidos vem de toda parte, mas eu acredito que a maior parte, sim, é a América do Sul, né, que você vê grande movimentação, inclusive na border, né, lá na fronteira, né, a movimentação na fronteira do México. Então, é muito grande, mas assim, como que eu posso dizer, né? O Brasil é um do número maior de
um dos países que mais tem imigrante nos Estados Unidos é o Brasil, né? Não ilegais, mas assim, no total. Então, para você ter uma ideia. Claro, claro. Gente, então, também muitas perguntas a mais para a nossa convidada, mas infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer muitíssimo a Fernanda Cortez, advogada especializada em migrações. Com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto, porque é um fenômeno que não vai acabar tão cedo. Muito obrigado, Fernanda. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, até mais. Voltando a falar de mercado, aftermarket rolando a todo vapor, Ibovespa que perde 2,10%, 119.989 pontos, a Gol menos 5,83%, Petrobras 5,63% e a Petrobras preferencial 5,19%. E para entender o que está acontecendo com essas ações, vamos chamar o nosso analista técnico de hoje. Deixa eu pegar aqui. Cadê o nosso analista técnico desta quinta-feira? Aqui, o Flávio. Flávio Camargo, trader conosco. Muito boa tarde, Flávio. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, como é que estão? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito boa tarde. Eu não estou ouvindo o Flávio, não sei se temos algum problema na comunicação com ele. Peço para a nossa equipe técnica. Deixa eu ver se o Flávio está nos ouvindo. De novo, muito boa tarde, Flávio. Oi, eu estou ouvindo vocês. Agora sim, agora perfeitamente. Flávio, Ibovespa, lágrima e sangue hoje, né? Com uma quinta-feira no vermelho para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Tivemos Petrobras em forte queda, mas em geral uma situação bastante complicada para a maioria das ações da Bolsa de Valores. Qual que é a sua visão no gráfico sobre o Ibovespa e também o dólar que voltou a subir de forma expressiva nesta quinta-feira? Bom, hoje teve uma queda forte. Vocês podem me ouvir agora? Forte e claro. Podemos ver o gráfico, se você quiser. Bom. Muito bom. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Tem uma telinha aberta aqui. Hoje foi um dia bem intenso para o Bovespa. 2%, 2,10% de queda. Foi uma queda bem expressiva, né? Deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui, ampliar mais. O Ibovespa, ele vinha numa tendência de alta, quer dizer, ele segue ainda numa tendência de alta, ele enfrentou uma consolidação nessa região e rompeu essa consolidação, né? Porém, hoje demonstrou um sinal bem negativo, mas ele acaba sendo apenas um pullback dessa alta, né? Só que hoje o sinal foi bem intenso, bem negativo, né? Realmente foi expressivo, foi forte para o Ibovespa. A Petrobras foi um ativo que provocou, ajudou bastante nessa queda, né? A correção em Vale também ajudou. Porém, o Ibovespa ele ainda mantém sua tendência de alta. Ele está sendo apenas uma correção natural. E, por enquanto, né? Por enquanto, nós temos a tendência de alta mantida. Temos apenas aqui uma correção saudável no dia de hoje, né? A tendência de alta. Fez um movimento forte, vindo até a média de 9 períodos. Chegou até a perder essa média de 9 períodos, né? E está numa região de suporte importante, onde tem a concentração de vários topos aqui que sentiram para passar, sentiram como resistência para passar para cima, né? E agora esse ponto está servindo de suporte. Então temos vários pontos aqui como suporte importante nessa região. O próximo ponto mais próximo aqui seria onde concentra esse último topo, esses topos mais baixos, e a média de 20 períodos que está nessa região aqui, hoje por volta de 119 mil pontos. E o dólar, como é que está? O que você está vendo no gráfico para a cotação do dólar que está subindo de forma expressiva? O dólar, nós temos aqui uma tendência estabelecida no dólar de baixa. Temos uma tendência de baixa estabelecida. Hoje o dia foi de alta, uma leve alta aqui pelo sinal, né? Mas a tendência em si continua de baixa e ele passou com
um ponto importante aqui de suporte. Ele tem um ponto importante de suporte nessa região aqui dos 4,60 aproximadamente, 4,70 tem uma região de suporte nesse ponto, nesse patamar onde está agora, né, onde chegou a formar um fundo anterior e agora vem novamente, né? Aqui é o semanal, no diário, esse é o gráfico diário, tá? Então ele chegou a sentir esses pontos da região do 4,70 e está sentindo um suporte aqui. No semanal fica mais claro para a gente observar esses pontos de suporte, né? Onde ele chegou nessa linha de suporte e hoje ele tocou, ele chegou a tocar e está sentindo uma entrada de força compradora nesse ponto. Perfeito, perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas maiores quedas de hoje, Petrobras, Gol e Azul. O que você está vendo no gráfico para essas três ações? Petrobras, Gol e Azul. A Petrobras ela fez uma formação bem interessante hoje, né? Ele vinha em uma tendência de alta, iniciada desde março deste ano, né? Ele fez essa formação e hoje, com esse fechamento, ele confirmou aqui um ponto de um topo mais baixo que o topo anterior, né? Fez essa formação de topo mais baixo no período diário. Isso é interessante, né? Porque ele vinha nessa tendência, fez um movimento corretivo, fez um topo, e esse topo é mais baixo que o anterior. Isso aí me indica a possibilidade de uma correção maior. Isso no período diário. Além disso, a Petrobras perdeu hoje as médias de 20 períodos e de 9 períodos, né? E esse fundinho até que foi formado aqui no dia 3 de julho, 30 de junho, na verdade, né? Foi formado um fundinho aqui, e ele, na verdade, ele está bem na região dessa mínima aqui, que fechou hoje, né? Então, tem esse ponto aqui como um suporte, mas não é um suporte muito importante, né? É um suporte mais simples. E essa formação de hoje representa aí uma força com um volume bem grande que teve hoje e indica bastante força vendedora, né? Então, tivemos aqui, vou pôr no semanal para a gente dar uma olhadinha no semanal, né? O semanal ele fez apenas uma pernada de alta e uma correção até a média de 9 períodos. Tá? Porém, ele tentou retomar essa alta e não conseguiu. Ele fez um teste no topo e hoje sentiu esse topo novamente. Então, aqui, por enquanto, no semanal, nós estamos em uma correção, né? Uma correção que veio até a média de 9, não temos um fundo caracterizado ainda. Para ter esse fundo, ele teria que ter rompido a máxima da semana anterior, mas não rompeu. Então, continuamos o movimento corretivo na Petrobras por enquanto, no semanal. O outro que você falou é Azul, né? Exatamente. Azul 4. Eu vou iniciar aqui pelo semanal. Ele está em uma tendência de alta, onde fez a formação de um pivô de alta, nesse patamar desse rompimento. Fez esse patamar, ele rompeu esse patamar, formou um pivô de alta e agora só vem uma correção por enquanto, né? Essa correção já perdeu a média de 9 períodos. Quando essa perda da média de 9, eu projeto o meu próximo alvo na média de 20 períodos. Então, temos aqui na região dos 14,70, ou da média que está por volta dos 15, 20 aproximadamente, temos um ponto aqui de suporte próximo. No curto prazo, ele está caracterizando aqui, ele vinha em formação de tendência de alta, fez um movimento corretivo, agora faz um topo mais baixo que esse topo anterior, abaixo das médias de 9 e 20 períodos, sendo que essas médias já cruzaram, né? Então ele segue movimento de correção, é uma correção que a gente chama de correção ABC, onde vinha num ciclo de alta e fez um movimento corretivo. O movimento A, movimento B, e agora inicia o movimento C, né? Azul. A outra que você falou, você pode me lembrar, por favor? Não, eram essas três mesmo, eram essas empresas que a gente viu. A gente vai ter que
vai ter que encerrar, que estamos com um tempo muito corrido, mas eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado de hoje, nosso analista técnico desta quinta-feira, Flávio Camargo. Flávio, muito obrigado por sua participação e até a próxima. Obrigado, agradeço. Até logo. Até mais. Vamos voltar aqui a falar então com o nosso David Martins. David, Ibovespa desastroso hoje, hein? Agora estão saindo mais informações, mas comentário seu sobre o andamento da Bolsa hoje, com as bolsas lá fora também, que estão em território negativo, Dow Jones menos 0,67, SP 500 menos 0,64 e Nasdaq menos 0,55. O que está acontecendo no Brasil e no mundo, David? Hoje, no início do pregão, ainda refletindo o aumento de juros dos Estados Unidos, e aí o mercado, de certa forma, aceitando bem aquele aumento. A Europa fechou muito bem hoje, mas aí no decorrer do dia houve essa virada, né? Brasil, eu acredito que, além do fator externo, nos Estados Unidos, com os dados relacionados ao PIB que veio muito forte, a gente vê também que é um movimento corretivo. Então a bolsa subiu muito e os investidores estão colocando aquele lucro no bolso. Tem alguns fatores aqui que a gente pode trazer também, analisando de forma micro, como alguns papéis como o Petrobras, que tem um peso relevante no nosso índice e tem resultado na semana que vem, tem reunião de conselho com relação à política de dividendos, tem resultado de companhias petrolíferas no exterior que não tem agradado o mercado. Então, a gente sabe que isso faz uma pressão para o papel e o papel teve uma queda relevante no dia de hoje. Vale também uma certa pressão, como o Itaú. Hoje um dia negativo para a nossa bolsa, mas como eu trouxe, e dos últimos 2 anos a gente bateu ontem a maior alta, então esse movimento de queda acaba sendo um movimento normal. É acompanhar os próximos dias, mas eu acredito que nós teremos, pelo menos nesse segundo semestre, ainda um cenário positivo. Eu acredito que ainda tem papéis que estão descontados. Faz sentido ter posição na nossa bolsa, como no exterior também, até mesmo já falado com os nossos convidados, que há oportunidades, por mais que lá fora também tenha subido de forma forte neste ano de 2023. A gente acredita ainda em algumas teses e vê que faz sentido esse portfólio diversificado na composição das carteiras. Acho que um ponto importante a mencionar é com relação à renda fixa. Eu fui analisar hoje as ofertas de renda fixa para um cliente, e é incrível como as taxas já caíram consideravelmente, porque como o mercado ele antecipa esse movimento, então quando eu fui buscar taxas com vencimento para daqui a um ano, os títulos já pagando 11%, 10%, sendo que algum tempo atrás a gente contava a taxa de 14%, 15%, questão de 1, 2, 3 meses atrás. Então o mercado já precificou a queda de juros aqui no Brasil e isso deve sim beneficiar a renda variável no segundo semestre. David, mas só que essa queda também já não antecipou esse movimento na renda variável? A gente acredita que a margem para o Banco Central até ser mais agressivo do que o mercado espera, né? O mercado acho que tenta ser mais conservador neste ponto e pode ter aí um cenário mais otimista com uma queda mais forte do que de juros do que o mercado espera. Isso vai beneficiar a renda variável. Perfeito, David. Isa Takaki, vamos continuar então com o nosso noticiário, porque temos também informações de dividendos que algumas empresas já anunciaram, né? Exatamente, né? Tem algumas informações de dividendos, tem também temporada de balanços ali, né? De resultados. Mas ainda falando então de dividendos, a Raízen anunciou ontem, né, o pagamento de 250 milhões em dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023. Os acionistas que estiverem na base da companhia no final de 2023 terão direito de receber então o provento. Vale lembrar que após essa data, as ações serão negociadas ex-direitos e passarão por um ajuste na cotação referente aos proventos já alocados. Então, você pode optar por comprar a ação agora ou ir ter direito aos dividendos, ou esperar, então, a data de corte e adquirir os papéis por um valor menor, mas sem o direito de juros sobre o capital. A Raízen informou ainda que o pagamento dos dividendos vai ser realizado em parcela única no dia 4 de agosto deste ano, além do pagamento de dividendos. A Raízen também ratificou ali o programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração em agosto do ano passado.
Na ocasião, Raízen aprovou a recompra de até 100 milhões de ações, o que equivalia ali a quase 9% do total em circulação. A gente tem informações também, ainda falando de temporada de resultados, a Assaí apresentou um lucro líquido de 150 milhões de reais no segundo trimestre de 2023. O resultado foi 51% menor em relação ao apresentado um ano antes. A empresa lembra, porém, que o número é mais do que 2 vezes superior ao registrado nos 3 meses imediatamente anteriores. Em seu release ali de resultados, a Assaí disse que neste primeiro semestre o lucro segue impactado pelas altas dos juros que afetaram de forma relevante o resultado financeiro, também como o pleito ali de grande volume de novas lojas em fase de maturação, fruto das conversões de lojas compradas do Extra Hiper para a bandeira do Assaí. A Assaí também tem sido um grande destaque aí no cenário, no mercado financeiro nesta quinta-feira, né, David? Queria que você comentasse um pouquinho aí o resultado de Assaí. Assaí veio com resultado forte, de certa forma surpreendendo o mercado. Acredito que o varejo trouxe muitos desafios, né, com essa alta de juros, com inflação elevada, mas a Assaí conseguiu sobressair e apresentar um segundo resultado referente ao segundo trimestre. É um papel que, de certa forma, numa carteira balanceada, eu acredito que faça sentido olhar quando a gente vê outros players do segmento, com uma certa diferença, né? Quando a gente vai falar de Pão de Açúcar, por exemplo, Pão de Açúcar ele já está focando mais em alta renda, está focando em um portfólio um pouco diferente do Assaí, que tem a sua principal operação como atacado. Então, o Assaí ele conseguiu ser resiliente e apresentar um bom resultado, diferente já do Pão de Açúcar, que tenta aí, com essa reestruturação voltar à cena. Mas o mercado gostou, mesmo num dia de queda do Ibovespa, mesmo num dia onde muitas ações caindo de maneira forte, o Assaí teve força suficiente para subir. É incrível, porque se nós tivéssemos hoje um dia positivo, um dia até estável, esse papel teria potencial para subir muito mais. Então é um papel que, de certa forma, eu gosto, pensando num portfólio diversificado. Pois é, vamos ver então o que vai acontecer. A Raízen, só para a gente também falar um pouco de Raízen, ela subiu desde o começo do ano 14,97%, né? Hoje a Raízen perdeu 3%, mas vem de uma tendência de baixa, né, David? Só para a gente comentar um pouco a Raízen também, o andamento da ação. Raízen, um ano atrás, estava por volta de R$ 5,21, chegou uma queda importante em março desse ano, 2,33, né? E agora, 2,26, aliás. E agora 4,07. O que você está achando no andamento da Raízen? É algo ligado à cotação do petróleo, aos combustíveis, à bioenergia, né? Às usinas produtoras de etanol, ou tem alguma outra razão pelo andamento da ação desse jeito? A Raízen, Carlos, acredito que o time do IPO não foi satisfatório. Ela acabou tendo o IPO ali em agosto de 21. E quando a gente pega agosto de 21 até praticamente março de 23, foi um período de queda do Ibovespa, de praticamente todos os índices de bolsa. Então a ação acabou amargando aí essa queda também. E desde março, quando a gente vai analisar até um período de 70 dias após aquele low ali de março, ela teve uma alta de mais de 5%. Nesse ano acumula um retorno positivo. É um case que eu vejo assim com bons olhos também, eu gosto bastante do papel, claro que tem alguns desafios, mas eu vejo com boa perspectiva para quem tem uma visão de médio e longo prazo. Anunciou dividendos, então para quem quer compor uma carteira de renda passiva, eu acredito que faça sentido dentro da diversificação. É claro, quando eu faço esse tipo de comentário, sempre depende muito do perfil objetivo de cada investidor, então eu trago aqui que quem pretende ter um portfólio de renda, a Raízen pode sim compor esse portfólio. É um case que eu vejo com boas perspectivas, pensando para o médio e longo prazo. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de Brasília, porque a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira que vai aceitar qualquer indicação que venha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por isso vai respeitar a escolha do economista Márcio Postman para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em conversa com jornalistas, Tebet, que não respondeu a nenhuma pergunta feita por jornalistas, disse que foi informada dias atrás que Lula teria um nome para assumir o comando do IBGE, mas não sabia
de quem se tratava. Ela falou, então, que sobre a possibilidade de Postman, tinha falado, né, na verdade, já em entrevista gravada alguns dias atrás, e tinha sido questionada sobre a possibilidade de Márcio Postman assumir o IBGE. Ela respondeu que não o conhecia e que o presidente Lula não tinha feito o pedido até então, dentro ou fora do ministério. Então, Tebet disse então que nessa quinta-feira que vai aceitar qualquer nome venha de Lula, e disse que a escolha de Lula foi técnica e o Postman, será tratado como um técnico. A indicação deverá ocorrer nos próximos dias e a indicação desse presidente, novo presidente do IBGE, foi feita na última quarta-feira pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Eu só queria um comentário rápido do David sobre esse ponto. Sei que é uma questão mais política do que econômica, David, mas você, como muitos economistas, como muitos especialistas do mercado, tem o temor de que a indicação de Postman possa se tornar um problema para o IBGE, considerando o seu histórico no IPEA, muito contestado, muito criticado pela politização até dos dados apresentados, e você acha que existe um risco que o Brasil se torne uma Argentina nesse aspecto, com o IPEA, né, com o IBGE se tornando o INDEC, né, o IBGE argentino, que manipula os dados de inflação? Eu, particularmente, Carlos, falando em nome de David aqui, eu vejo de forma bem negativa essa nomeação. Uma pessoa que já teve uma passagem desastrosa pelo IPEA, uma pessoa que tem falas com relação ao próprio mercado, ao PIX, por exemplo, também, fala desastrosa, e um órgão tão relevante para o nosso país, um órgão oficial de diversos dados estatísticos são extremamente relevantes para que a gente tenha, tanto com relação à inflação, e aí vai afetar a política monetária, afeta todo o mercado. Eu não gosto, mas eu acho incrível o silêncio, né, da imprensa, eu acho incrível o silêncio que nós temos de diversos profissionais, até muitas vezes do meio artístico, né, fizeram tanto barulho quando na gestão passada. Eu acho muito triste a gente ter político de estimação. Acredito que o país melhoraria muito se nós estivéssemos sempre voltados a cada político, indiferente de você ser mais favorável, de gostar dele ou não, da política por trás daquele político, mas sim das suas ações. Então a gente vê que é um nome assim desastroso, que se fosse num governo anterior, nós veríamos isso assim, com uma imprensa batendo muito e muitas personalidades batendo muito no país, até uma possível retirada dessa nomeação. Mas aí a gente vê a própria Tebet, que foi candidata à presidência da República, né, se curvando a política existente no país e falando que aceita qualquer nome. Vejo muito triste, vejo de forma bem preocupante essa nomeação. Agora, com relação ao Brasil se transformar uma nova Argentina, eu ainda acredito nas instituições, né? Por mais que a gente tenha percebido um enfraquecimento, de certa forma, eu vejo o Brasil ainda teria um passo um pouco mais largo para chegar até a uma Argentina. Eu acredito que a gente tenha se distanciado, não pela gestão atual, mas sim pelos últimos anos, algumas mudanças estruturais que nós tivemos. De certa forma, algumas falas do governo remetem muito à Argentina, mas em algumas ações eles acabam agindo de forma contrária. Parece meio paradoxo isso, mas eles batem muito no mercado, mas eles sabem, de certa forma, da sua importância e relevância e acabam tendo atitudes pró-mercado, por mais que as critiquem. E aí acabam colhendo os frutos, passando uma imagem que não estão defendendo ali os mais pobres e o mercado é malvadão, né? Enfim, cenas dos próximos capítulos também. Pois é. E agora vamos para o nosso gráfico do dia, que temos apenas 2 minutinhos antes de encerrar o nosso closing. Gráfico do dia de hoje, deixa eu pegar aqui o nosso gráfico desta quinta-feira, gráfico da Bloomberg, né, que mostra, cadê o nosso gráfico? Aqui tá, tô vendo aqui também no nosso painel, gráfico, estamos aqui com um probleminha técnico que não consegue, aqui, gráfico do dia, países mais poluidores do mundo, e mostra como a China
é o país que hoje mais polui no mundo, 32,7% de toda a poluição emitida no mundo, de CO2, né, CO2 globais, toda a emissão vem da China, 32,7%. Estados Unidos, 12,6%. União Europeia, 7,3%. O Brasil é responsável apenas por 1,3% de todas as emissões de carbono do mundo, e o México também, a segunda maior economia da América Latina, 1,1%. Então, muito pouco em relação à China, Estados Unidos, União Europeia, mas também a Índia ou a Rússia. A Rússia, que lembramos, tem um PIB inferior ao estado de São Paulo e emite 5,1% das emissões de CO2 totais do mundo. Então, um gráfico bastante interessante para a gente refletir. 5 horas e 53 minutos nesse momento, bolsa que cai então 2,10%, aftermarket terminando, e Bovespa fechando abaixo dos 120 mil pontos, 119.989 pontos, a Gol perde 5,83%, pior do dia, Petrobras 5,63%, a ordinária e a preferencial 5,19%, Açaí a melhor do dia, com um ganho de 4,90%. SLC agrícola é a segunda melhor, com 3,14% de alta. E aqui temos, perdemos aqui o nosso profit. E a Magalu em terceiro lugar, com 2,59%. Gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado, minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Sempre um prazer e nos vemos amanhã. Até mais, até amanhã. Muito obrigado também ao nosso David por sua participação. David, até quinta-feira que vem. Até, Carla, até a todos. Uma excelente tarde. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a todo mundo. Então, a você que está seguindo a gente, continue com a programação aqui da BMC e nos vemos amanhã, sempre aqui a partir das 4 da tarde. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima tarde e até amanhã. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas